Eu, quando falo do Carlos Paredes, tenho dificuldade porque não estou a falar apenas de um cooperador desta casa e do maior guitarrista de guitarra portuguesa de sempre. Estou a falar também de um grande amigo que eu tive. A nossa amizade era tão sólida e tão consistente que eu era dos poucos que tratava o Carlos Paredes por tu, como tu te lembras, e o Paredes tratava-me a mim por tu, que também era uma coisa invulgar do Paredes. O Paredes, sobretudo, não queria incomodar ninguém. Ele, como não queria incomodar ninguém, achava que se tratasse as pessoas por tu, estava a invadir o território delas, o território íntimo delas. Que ele era um cavalheiro na relação humana, na relação afetiva. Foi um músico genial e construiu, como eu aliás escrevi várias vezes. Também tenho o gosto e a honra de estar representado neste livro com um texto que escrevi há mais de 20 anos e que gosto de ver associado ao trabalho de investigação do Otávio Fonseca. Portanto, meus amigos, deixem-me rematar dizendo que é uma alegria para a SPA, que apoia a edição deste livro, apoia também a nova edição ampliada do livro que o Paulo Sérgio Santos fez sobre o Carlos Paredes. Apoiamos essa edição. Apoiamos também um livro que foi feito pela Glaciar, da Regina Soares, e, portanto, vamos estar ligados a muitos atos de celebração que movimentam o Paredes. O Paredes era cooperador desta casa e, por isso, também demos imediatamente o nome dele à nossa galeria no Edifício 2. Da minha parte, como editor, sobre o livro é ele que vai falar, naturalmente, o que eu tinha para vos dizer é que, em relação às gravações, temos aqui 3 CDs. 2 CDs são concerto de 1984 no Teatro Carlos Alberto. É um concerto, estão aí, é um concerto único e uma peça absolutamente incrível. Digamos que este foi o motivo para a gente fazer o livro. Porque, como aliás o Zé Jorge já disse, o Carlos Paredes era uma pessoa que, enfim, não gostava muito de falar muitas vezes, e a Luísa sabe muito bem, neste concerto, o Carlos Paredes excedeu-se, mas logo no início. Ou seja, ele abre o concerto e fala 7 minutos. E tem uma história inicial absolutamente deliciosa, que eu vou-vos só contar um bocadinho pequenino. Ele diz que é convidado para ir fazer um concerto a Paris e a pessoa que o queria contratar começou a falar e não sei o quê, e o Carlos disse: mas não quer que eu lhe envie umas informações sobre a guitarra portuguesa para vocês porem nos bilhetes? Ele disse: não, nós sabemos tudo sobre a guitarra portuguesa, então já o Dom Afonso Henriques tocava. E pronto, ele entra assim com uma história deliciosa e apresenta as músicas uma a uma, que é uma coisa absolutamente incrível. O outro, que são 2 CDs, esse concerto são 2 CDs. E depois o outro foi um LP que eu descobri, que tinha sido gravado e que nunca, enfim, só os grandes apreciadores e os fãs é que sabem, se calhar, da existência dele, que é um LP que foi gravado na ex-RDA em 1977 pela editora Amiga, editora essa que se extinguiu, e que depois eu fiz os contactos para saber quem é que tinha, digamos, os direitos sobre o LP. O que acontece é que a editora foi extinta, a BMG comprou essa editora, mas não comprou este LP. E portanto, nós editámos sempre com a expectativa de, se alguém vier a reclamar, tudo bem, mas ele não podia ficar abandonado. Portanto, da minha parte, aqui fica o meu agradecimento e a felicidade que sinto em poder dar luz a estas obras importantíssimas. Eu vou ter que vos contar aqui um episódio, que é um episódio único. Em 1975, eu, o Carlos Paredes e o Fernando Alvim fomos para Berlim. Eu ia participar de um debate sobre a canção política e o Paredes ia participar de um grande show que a RDA fazia em Berlim para provocar politicamente e culturalmente a RFA, que ficava exatamente do outro lado, em Berlim. A nossa chegada a Berlim foi logo muitíssimo complicada, porque nós estávamos no Checkpoint Charlie, o Paredes ia avançando com a sua mala antiga, com tudo que era essencial para ele, e então começámos a ouvir uma criança a chorar. Não sabíamos o que era, havia uma criança a chorar. Os guardas da RDA chamaram-no logo de parte, abriram-lhe a mala, e eu disse: o que é que se passará aqui? O que é que o Carlos poderá ter feito por ingenuidade e por distração
que lhes arranja aqui um grandíssimo problema. Então o que era? O Carlos Paredes tinha posto dentro da mala, assim a todo o comprimento, uma boneca que era para ser entregue em Berlim à neta do Alexandre Babo. Havia uma boneca enorme que ia dentro da mala e que chorava que se fartava. E disse ao Carlos, agora não há nada a fazer. Pergunta se eles querem a boneca, deixa lá a boneca, não há de ser nada. Mas passou? Passou. Agradecer ao José Jorge Letria todo o apoio que deu ao Carlos Paredes em vida e depois, quando o Carlos Paredes faleceu, no primeiro livro que lhe foi pedido como presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, o amigo Paredes foi apoiado pela SPA, com o editor que está aqui, que é o Luís Nazaré Gomes, um livro muito bonito, mas completamente diferente deste, na medida em que o Carlos Paredes chamava a todos por amigo. Era o amigo Zé Moças, o amigo Zé Jorge, eram todos, o amigo Otávio, todos eram amigos. E foi a primeira vez que se fez o contrário, ou seja, toda a gente dedicava ao amigo Paredes, portanto eram os amigos que falavam sobre ele. Esse livro é muito doce, é também muito bem feito, muito bonito e também teve o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores. Depois está aqui o Luís Cília, que vamos lá ver se eu consigo falar sem me comover. Já estou como o José Jorge, porque durante o período todo em que o Carlos Paredes esteve doente, o Cília nunca lhe faltou. Foi uma pessoa constante, incansável. Todos os dias ia ver o Carlos Paredes. E se não ia, telefonava-me a dizer que não podia ir. De maneira que é um grande ser humano. Eu só não posso chorar que estraga a maquilhagem, não convém. Mas é bom encontrarmos pessoas assim, vida fora. Acompanhou todo o processo do Carlos Paredes, desde que ele adoeceu e que depois piorou, não é? Nós voltámos de Helsinki e aconteceu uma coisa chamada 25 de novembro aqui. Nós regressámos de Helsinki e apanhámos com o 25 de novembro em cheio. Não nos prenderam nem nada, mas queriam-nos atormentar a vida. Mas de forma que eu não podia deixar de falar no Luís Cília, que ele está aqui. O Luís Cília agora é uma coisa diferente. O Luís Cília tinha uma cadela bulldog inglês, que era a Josefina. Já morreu, não já? A Josefina. A Josefina era muito linda, mas quer dizer, é bulldog inglês, todo cheio daquelas rugas e daquilo tudo. E o Carlos Paredes ainda conheceu a Josefina. E um dia telefona ao Luís Cília e diz-lhe assim, muito impressionado: "Ô amigo Cília, a sua cadela é tão feia, que até é bonita." Nunca me esqueci disso. E na verdade a Josefina, eles lá estiveram os dois a conversar e a Josefina impressionou imenso. Depois teve o Gustavo, não foi? Esta cabeça, Luís, esta cabeça. Teve o Gustavo. Mas eu achei muita graça porque o Carlos Paredes queria fazer um grande elogio à Josefina e foi o melhor que ele conseguiu. É tão feia que até se torna bonita. Sempre com grande delicadeza. Sim. O Paredes tinha uma característica fundamental e estrutural nele, que era uma imensa delicadeza. Sim. Ele tinha sempre medo de ferir alguém, claro, ou de subestimar alguém, portanto era de uma delicadeza coimbrã ainda do século XIX. Tínhamos um amigo nosso que o costumava levar de carro para comer. Ele gostava muito de comer espadarte em Sesimbra. Então o Zé lá levava o Carlos Paredes sempre que podia, mas às vezes já havia ponto de 25 de Abril e demorava-se. O Zé tentava acelerar para apanhar ainda o restaurante aberto, porque ele trabalhava, e só depois disso é que ele levava o Carlos Paredes. E aquela velocidade incomodava o Carlos Paredes, mas que não queria ofender. E então vira-se para ele, o Zé ia com um bocadito de velocidade, não é? Eu ia atrás, mas o Carlos Paredes ao lado dele só lhe disse a páginas tantas, diz-lhe assim: ó amigo Zé, olha, este lugar onde eu vou não é aquele que se chama o lugar do morto. E o Zé disse simplesmente ao Paredes: eu já percebi, Carlos, eu tenho que andar mais devagar, mas não pode, mas se não ando mais rápido nós não chegamos ao restaurante. Mas a delicadeza com que ele diz isto não ofende ninguém, mas calma aí, vai, mas é mais devagar. Bom, e como estas há muitas histórias. Ultimamente têm-me perguntado o que é que eu aprendi com o Carlos Paredes. E uma pergunta que nunca me tinham feito, agora é constantemente. E eu hoje em dia respondo sempre isto porque acho que é talvez a mais fundamental. Ele dizia-me uma vez, estávamos a tocar e a ensaiar,
E eu disse, tão bem que está a tocar, o que depois assim, my hero, dizia eu, it's my hero. E ele vira-se para mim e diz-me assim, olha, nunca te esqueças disto, nunca te sirvas da guitarra para teu proveito, usa-te a ti para servires a teu instrumento. Portanto, isto reflete toda esta filosofia de vida, não é? Bom, isto podia dizer muito mais coisas, agradeci ao José Jorge, mais que justo e importante fazê-lo, ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer em público desta forma. Agradecer ao Luís Cília, que enfim, eu não posso olhar para o Luís Cília, só fico a chorar. E agradecer agora aos Zé Moças este livro e ao Otávio, porque por vezes criam-se lendas e coisas muito disparatadas, digo já, à volta do Carlos Paredes, com datas, com coisas que depois baralham as pessoas. E se aquele livro do Carlos Paredes, o Amigo Paredes, é um livro de afetos. Havia uma lista de uma série de coisas da obra, de datas, tudo bem, mas é um livro de afetos, era para o Amigo Paredes. Este livro, graças a estes dois senhores, põe tudo os pontos nos is. É tudo como deve ser. Acho que a partir daqui só diz disparate quem quer, por má fé, porque por ignorância não pode ser. O essencial está todo aqui. O essencial está todo aqui. E se ouvirem pessoas dizerem coisas inacreditáveis, vão ver o livro do Otávio, porque está aqui tudo. Acho que é uma justa homenagem ao Carlos Paredes. Era o que faltava só. Quer dizer, era o que faltava, era o livro que faltava, não era o que faltava. Esta língua portuguesa. Era mesmo o trabalho que faltava para fechar este ciclo com dignidade. De um homem que viveu para o instrumento daquela forma que ele me disse, não é? Que viveu sempre em função disso, e era justo que se fizesse um trabalho assim. O livro está muito bonito, com muito bom gosto, isso é o lado do Zé Moças e da sua tradição, e depois o conteúdo está fantástico porque repõe a verdade onde por vezes há fantasia. E agora passo ao Otávio. Obrigado, Otávio. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Bom, muito boa tarde e muito obrigado por estarem presentes e obrigado também pelo convite. Eu ia falar sobre alguns aspectos do livro, eu não sei se me vou estender muito, mas talvez não. Coisas que me surpreenderam, de certo modo, a diferença entre o que eu pensava no ano 2000 e que escrevi e o que penso agora, depois de mais pesquisa e de mais informação. E ia começar por falar no Artur Paredes e retratar-me. Porque, assim, o Artur Paredes, ninguém duvida que ele revolucionou a guitarra de Coimbra. Vou para aqui que eu gosto de olhar para as pessoas. Revolucionou em todos os aspectos. Técnica, ele foi obsessivo na questão de desenvolver a técnica da guitarra portuguesa. Ele inclusivamente desenvolveu o próprio instrumento em colaboração com os Grácia. Ele passou a acompanhar o fado de Coimbra de uma forma muito mais evoluída, com introduções instrumentais e instrumentais intermédios, etc., coisa que não havia em Coimbra. Portanto, fez isto tudo. E o Carlos Paredes aproveitou a técnica que ele desenvolveu, por exemplo, segundo o Paulo Soares, simplificou-a, e simplificou-a talvez por causa da natureza da sua escrita, e então ficou uma ideia, mas que o ultrapassou, portanto, ultrapassou em termos criativos. E fica a ideia, quando se lê falar destes assuntos, fica a ideia que, sim senhora, o Artur Paredes foi fantástico naqueles aspectos, mas em termos criativos não era nada de especial. E eu assumi isso também, o que li, e se calhar ouvi-o mal, ouvi-o apressadamente. Desta vez ouvi-o com muita calma, ouvi-o muitas vezes, e estou aqui a retratar-me. Ele, de facto, não era nada de comum. Ele era um extraordinário compositor. E o problema é que o filho era de outro planeta. Não é? Pronto, a diferença está aí. Mas o facto do Carlos Paredes ser o que é, não significa que nós possamos rebaixar a qualidade de compositor do Artur Paredes. E então eu vou dizer uma frase do José Afonso, que ele sim, a lucidez que ele tinha, ele
6 ou 7 palavras diz tudo sobre isto e de uma forma correta. Ele conheceu o Carlos Paredes naquele famoso concerto de Grândola, ficou entusiasmadíssimo com o Carlos Paredes e quando chegou a casa escreveu aos pais, assim, que o tinha conhecido e diz assim: o filho é ainda melhor do que o pai. E aqui está tudo dito, está a ver? Estão a ver? Pronto. E isto sim, o Artur Paredes era, portanto, um compositor excepcional. No processo criativo do Carlos Paredes, 2 aspectos. O primeiro aspecto que é muito interessante, que é eu também só desta vez é que desenvolvi e refleti mais sobre esta questão. Basicamente ele tem 2 processos de criação. E é engraçado que nós podemos ver isso, vocês depois podem ver isto em casa, mesmo nos Verdes Anos. Os Verdes Anos, ele tem 2 versões dos Verdes Anos. Tem aquela mais conhecida, que fez parte do LP Guitarra Portuguesa, que tem uma estrutura de uma canção. Ou seja, ele tem um tema, depois desenvolve para outro tema que por acaso era novo, ele nunca o tinha gravado, não tem nada a ver com o que ele gravou antes, no filme Verdes Anos, depois volta ao primeiro tema, volta ao segundo e acaba com o primeiro. Portanto, em termos de esquema, temos A, B, A, B, A. Isto é um esquema, é uma forma de um esquema das canções populares que nós conhecemos. E ele tem outra forma de compor, que é precisamente a primeira versão dos Verdes Anos, e que se chama Despertar. E aí ele vai justapondo quadros melódicos sempre e nunca vai voltar atrás. Ou seja, temos uma estrutura que é A, B, C, D, E, F, G. Ok, esta versão dos Verdes Anos tem 7 quadros melódicos, todos diferentes e nunca volta atrás. Portanto, este é um aspecto engraçado. E depois, a obra dele, no fundo, anda em torno destes 2 processos de criação. E tem muitos mesmo, deste género de justaposição dos quadros melódicos, que no fundo lhe vem da tradição das variações de Coimbra, não é? O outro aspecto do processo criativo que eu gostava de falar é a questão da música que lhe foi encomendada. Ele veio para Lisboa com 6 anos, portanto, não se pode dizer que ele tivesse ficado ao lado da canção de Coimbra, mas tinha em casa a canção de Coimbra, a música de Coimbra, o pai, tinha tudo lá ali em casa. E, portanto, as primeiras composições que fez a partir dos 12 anos, reparem que ele diz que compôs o Movimento Perpétuo com 12 anos, o que é absolutamente inacreditável, não é? Não estou a dizer que não é verdade, estou a dizer que é impressionante. Ele tinha uma inspiração no abstrato, quer dizer, ele não compunha com base em nada, compunha simplesmente, tocava guitarra e ia compondo. A partir do momento em que ele tem o convite para aquele documentário e depois para o filme Verdes Anos, ele passa a compor com base em situações, inspirado em situações concretas, em factos concretos, em pessoas concretas. E isso mudou completamente o estilo de escrita dele. O filme Verdes Anos é a história de um rapaz e de uma rapariga que vêm da província para Lisboa e pelos problemas que normalmente estas pessoas que migravam para o Porto e para Lisboa tinham, não é? E, portanto, a música dele deixou de soar a Coimbra e passou a soar a Lisboa e a Portugal, precisamente porque ele consegue, através da música, dar-nos quadros exatos daquilo que se passa no filme. E isto vai-se verificar ao longo da vida dele. E de tal maneira que ele chegou a dizer que preferia, a partir de certa altura, preferia compor com base em encomendas. Está feito. Está feito. Muito bem. Obrigado. Obrigado.